Olhar para um circuito elétrico com várias fontes de energia pode ser, bem, intimidante. Parece um quebra-cabeças quase impossível. Mas e se houvesse uma forma elegante de transformar esse monstro complexo numa série de problemazinhos muito mais simples? Pois bem, é precisamente isso que vamos ver hoje. O cenário é este. Múltiplas fontes, todas a empurrar e a puxar corrente ao mesmo tempo, em direções diferentes, e a pergunta é: como é que se descobre a tensão num ponto específico com esta confusão toda? A tarefa parece, no mínimo, gigantesca. A questão é mesmo, por onde é que se começa a desembaraçar este novelo? Para nos guiar, temos um mapa. Começamos pela base de tudo, o conceito de linearidade. Depois, apresentamos a ferramenta principal, a superposição. De seguida, vamos ver como aplicá-la, passo a passo, com uma paragem para um alerta muito importante. E no fim, juntamos tudo na soma das partes. Vamos a isso. Ok, vamos mergulhar no primeiro ponto. Antes de sequer tocarmos na nossa ferramenta mágica, precisamos da chave que abre a porta. E essa chave chama-se linearidade. Sem ela, o método, pura e simplesmente, não funciona. É a regra de ouro. E o que é, afinal, um circuito linear? Bem, de uma forma muito simples, é um circuito onde tudo se comporta de forma previsível, quase como uma linha reta num gráfico. Pensemos na boa e velha lei de Ohm. Se duplicarmos a tensão, a corrente duplica. Esta relação direta. E atenção, que isto é mesmo importante. O teorema da superposição só se aplica a estes circuitos. É a condição número 1. Esta ideia de linearidade assenta em dois pilares. O primeiro, a proporcionalidade. É bastante intuitivo. Mas o segundo? O segundo é que muda as regras do jogo. A aditividade. O que é que isto nos diz? Diz-nos que o efeito total de várias fontes a trabalhar juntas é, na verdade, apenas a soma dos efeitos de cada uma delas a trabalhar sozinha. É fundamental fixar esta ideia, porque é daqui que vem toda a magia. E é exatamente a partir desta ideia de aditividade que nasce a nossa ferramenta. Vamos ver como é que este princípio tão simples transforma numa técnica incrivelmente útil, o teorema da superposição. E aqui está a essência de tudo, a ideia revolucionária de tão simples que é. Em vez de tentarmos resolver o problema todo de uma vez, vamos dividi-lo. Analisamos o efeito de cada fonte, uma de cada vez, como se as outras não existissem. Calculamos essa contribuição e, no final, somamos tudo. É a aditividade em ação, simples, mas absolutamente genial. Certo? A teoria é muito bonita, mas vamos ao que realmente interessa. Como é que isto funciona na prática? Como é que se pega neste teorema e se resolve um circuito de verdade? O processo resume-se a 4 passos muito diretos. Primeiro, isolar. Escolhemos uma fonte e desliguemos todas as outras. Segundo, calcular. Descobrimos o efeito dessa única fonte. Terceiro, repetir. Fazemos exatamente o mesmo para todas as outras fontes, uma por uma. E o passo final, somar. Juntamos os resultados de cada cálculo e já está. Mas o que quer dizer desligar uma fonte? Bem, se for uma fonte de tensão, desligá-la significa que a sua tensão passa a ser zero. E, num circuito, 0 volts entre dois pontos é um curto-circuito. Ou seja, na prática, substituímos a fonte de tensão por um simples fio. Certo! E para uma fonte de corrente? Aqui a história é completamente diferente. Para termos 0 amperes, temos de impedir que a corrente passe. E como é que fazemos isso? Abrimos o circuito. Criamos uma interrupção, como se cortássemos o fio. É mesmo crucial não confundir os dois. Para fontes de tensão, um curto-circuito. Para fontes de corrente, um circuito aberto. Muito bem. Antes de juntarmos as peças todas, uma pausa. Há um alerta muito importante. Um talho que, se for ignorado, deita tudo a perder e leva a resultados completamente errados. É talvez a armadilha mais comum neste método. E a regra é esta: fontes dependentes, aquelas cujo valor é controlado por outra tensão ou corrente no circuito, nunca se desligam. Mas porquê? Porque elas não são fontes autónomas. Elas reagem ao circuito. Desligá-las seria como remover uma resistência do circuito. Estaríamos a alterar a sua estrutura fundamental. Por isso, elas ficam sempre ativas, fazem parte do cenário. Ok, já passamos pela teoria, pelas regras de como lidar com as fontes e pelo alerta crítico. Com todos os nossos pequenos cálculos individuais feitos, um para cada fonte, chegamos ao momento da verdade, a recompensa final. E é tão simples e elegante como isto. A tensão ou corrente final que procurávamos é simplesmente a soma algébrica de todos os pequenos resultados que calculamos. É aqui que se vê a beleza do método. Todo aquele circuito complexo e intimidante que vimos no início foi reduzido a uma simples conta de somar.
Então, no final de contas, por que é que isto importa tanto? Primeiro, porque transformam um problema que parecia um monstro num conjunto de mini-problemas muito mais fáceis de resolver. Segundo, porque nos permite ver de forma claríssima qual é o contributo de cada fonte individualmente. E por fim, porque é uma das ferramentas mais poderosas e fundamentais na análise de qualquer circuito linear. E isto deixa-nos com uma última reflexão. A superposição é fantástica, mas reina no mundo linear. O que acontece quando saímos desse mundo? Quando temos elementos como diodos ou transistores? Aí, as regras do jogo mudam. E fica a pergunta no ar: que outras ferramentas seriam necessárias para desvendar esses circuitos mais complexos?